Aprontamos. Olá, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, para mais um ateliê lúdico, né, o Ateliê Lúdico 10, com a participação do ateliê Atividade Circense e o Lúdico. Sejam bem-vindos ao quarto encontro científico do Dia Internacional do Brincar, realizado pelo Instituto Nexus e o Museu do Brinquedo de Fortaleza, que é um evento que objetiva, né, comemorar e celebrar o Dia Internacional do Brincar, possibilitando diálogos, reflexões, discussões sobre jogo, brinquedo, brincar, brinquedoteca, infância, além de favorecer e compartilhar experiências, né, que são inovadoras e transformadoras no eixo lúdico. Eu me chamo Adriana Soeli e serei a mediadora desta atividade nessa manhã, onde teremos o ateliê Atividades Circenses e o Lúdico, que vai ser ministrado aí pelo Gilson Santos Rodrigues. Eu vou falar um pouco aqui do mini currículo do professor Gilson, depois eu estarei passando a palavra para ele. O professor Gilson é bacharel, licenciado e mestre em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é doutorando em Educação Física pela Unicamp e arte educador circense na Instituição de Incentivo à Criança e Adolescente, em Mogi Mirim, São Paulo. É membro do grupo de pesquisa em circo e do Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades, também na Unicamp. Atua com os seguintes temas: circo, pedagogia das atividades circenses, jogos circenses, jogos lúdicos, aéreos, arte-educação e educação física. E nós teremos aí aproximadamente 1h30, né, para que o Gilson possa ministrar aí seu ateliê para nós. E aí a dinâmica, Gilson, fica a seu critério, se você quer que fazer sua explanação direta e depois, no final, abrir para perguntas, ou se a pessoa já pode ir intervindo quando sentir necessidade, isso aí fica a critério do palestrante, tá certo? Eu vou estar aqui na mediação, à disposição, se precisar de algo, se eu também vir algo no chat, puder sinalizar, eu vou ficar aqui atenta, mas você fique à vontade aí, a dinâmica é sua, né? Desejo as boas-vindas a todos e todas, nós já temos aqui 15 pessoas na sala conosco, sejam todos e todas muito bem-vindos, e nesse momento eu passo a palavra para o Gilson. Boa sorte, Gilson. Vamos aí. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos, né? A todos e a todas. Bom, a Adriana já me apresentou bem, né? A minha formação, né? Professor de Educação Física, formado na Unicamp. Hoje eu trabalho numa OSC, né? Antigamente chamavam de ONG, hoje chamam de OSC, Organização da Sociedade Civil, em Mogi Mirim. E nessa instituição eu estou lá desde o ano passado, né? E venho trabalhando com os educandos, né? Desde começo desse ano, já voltando às atividades presenciais, né? E eu estou lá em várias partes, em vários momentos da semana, né? Trazendo um pouco do ambiente de circo, tá? Para mim, está sendo um grande desafio, né? Tá vendo vocês só por fotinhos, né? Então, quem puder, tiver condições de abrir a câmera, seria um pouco mais interessante para mim, né? O ideal mesmo seria a gente estar no presencial mesmo, ter esse momento, olho no olho, né? Tá junto, sentir, né? O ambiente com vocês, mas diante das nossas condições, a gente faz o que pode. E o que pode é esse tipo de condição, esse tipo de aula. Não vou dizer que é novidade, né? No início desse ano, eu estou aqui no estado de São Paulo. A gente tem, entre idas e vindas do processo com a pandemia, né, eu tive que dar aulas remotas, aulas online também, remotas e online, né? E aí eu estou tentando também me ambientar um pouco com esse modo de ser professor também, distante dos alunos,
E alguns pontos que eu gostaria de tratar aqui com vocês tem a ver um pouco com o que eu acredito como processo de educação com a arte circense, tá? Alguns elementos eles estão mais implícitos e outros um pouco mais implícitos. Um primeiro elemento que eu acho que vocês já tentaram, ou quem entrou um pouquinho antes já conseguiu entender, é que eu gosto de criar algo que eu ando chamando de ambientação lúdica. Ou seja, a gente vai trabalhar com circo, trabalhar com arte, você já tem que pensar no ambiente que essas crianças vão entrar. Em geral, o ambiente escolar, ele é um ambiente um pouco mais fechado, mais simples em termos de cores. E isso, para as crianças, sobretudo as pequenininhas, que são mais sensíveis, elas tendem a estranhar isso. E quando você vai para uma aula, em geral, a educação física tem um pouco isso, né, que usa o espaço de movimentação, de andar pelos espaços, né? Nas minhas aulas, eu gosto de começar com música. Então, a música já tira todo esse tom, todo esse espaço mais centrado, ele já permite isso. E os alunos já vão entendendo, olha, esse aqui é um outro espaço, é um outro ambiente, né? O professor Rogério Grillo usa uma expressão heterotopias, né, que é a recriação dos espaços dentro dos espaços. Eu penso um pouco isso com o circo também. Ou seja, para começar a trabalhar com circo, você tem que começar a tentar trazer elementos de arte e de sensibilidade para as crianças. Uma dessas formas é com música, tá? Isso explica esse primeiro movimento com vocês, tá? De ter uma música de fundo, a gente começar, olha, a gente vai começar daqui a pouquinho, mas ouça um pouquinho dessa música aqui. E, em geral, você tem que fazer um processo de pesquisa antes das músicas que são mais interessantes, né? Tem músicas que fazem você já pular do nada, tem músicas que são movimentos mais suaves, né? Então, esse é um primeiro elemento para a gente ir pensando. Tudo bem? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão. Você viu que a gente começa antes de começar, né? Um outro ponto, pessoal, se tiverem dúvidas, questões, podem me interromper. A ideia é que aqui a gente seja um espaço de troca de experiências, tá? Então, não deixem de se comunicar, não se sintam envergonhados, não se sintam tímidos quanto a isso. E esse também já é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês no processo de arte e educação circense, que é você estar aberto ao diálogo, uma educação pela conversa, pelo diálogo. Isso começa desde o primeiro dia de aula, né? Quando você tem que trazer esse momento de ambientação, onde os alunos se sintam confortáveis para falar, professor, eu não gostei da sua aula. O professor, eu não consigo fazer isso, né? Ter esse espaço para ele conviver e ter essa autonomia para falar. É claro que ele não pode ser desrespeitoso. Isso também é um processo de educação com respeito com o outro. A forma de falar, o jeito de falar, tudo isso é um processo. Mas o diálogo, ele permeia todo o processo. Então, vocês devem conhecer as famosas rodas de conversa, né? Eu gosto de fazer ela no início do encontro, durante alguma atividade é legal fazer também, e no fim. Ou seja, uma roda de conversa inicial, onde a gente apresenta, né, faz uma recepção, uma chamada. No outro momento, a gente pode fazer para resumir uma atividade, explicar melhor a atividade, ou fazer uma dinâmica de grupo, organizar grupos. E no final, eu gosto de fazer uma outra roda de conversas para a gente sintetizar o que foi feito, né? O que a gente tratou ao longo da aula. Se os alunos lembram, né? Em geral, você pergunta, né, no final para eles, o que vocês lembram? Ele lembra da última atividade, mas não lembra da primeira. Então você tem que fazer esse resgate, porque o processo de aprendizagem é sempre uma rememorização. E pensando nisso, eu vou pedir que alguns de vocês, vou chamar alguns de vocês, tá? Para vir falar um pouquinho de você, falar de onde você vem, falar como é que você está, né? Como é que você vem para o nosso encontro aqui hoje, tá? Como vocês são bastantes, eu vou tentar chamar alguns agora, chamar outros no meio e chamar outros no fim da atividade, para a gente não ficar muito nessa dinâmica. Mas, em geral, com as crianças, eu gosto de fazer esse processo. Você conversa um pouquinho, conversa com outro, e, sobretudo, estar atento aos alunos que são tímidos. Tem muito aluno tímido, quietinho, e esses costumam passar despercebidos, né? Então, você tem que chamar esses também e dar uma acalmada naqueles que são os mais pestinhas, que pulam, que saltam, que abrem o microfone a todo momento. Você tem que ter esse processo também. Então, para começar, só para a gente orientar, tá? Fala um pouquinho de você, fala como é que você está chegando aqui hoje, se você está bem, está tranquilo, como é que você se sente
né, nesse sábado de manhã, nesse encontro. E para começar, gostaria de chamar o William. Cadê o William? Aqui, vocês me ouvem? Opa, estou ouvindo. Legal. Chegando aqui então, me chamo William, sou aqui de Curitiba. E eu estou bem hoje, acordei cedo. Está um dia bonito aqui, saiu o sol. O sol para a gente aqui é uma coisa bem valiosa, porque não é todo dia que tem. E, pô, eu cheguei aqui através da... Eu estou mais ligado, assim, ao ciclo e educação agora através da universidade mesmo, no curso de Educação Física, aqui da UFPR. E também trabalho numa escola de escalada. E nessa escola de escalada também tem aulas de parkour, de circo para crianças, né? Então eu estou bem nesse momento da prática, assim, bem do desafio prático, assim, de elaborar minhas ideias, pedagógicas mesmo para o circo, né? Eu já venho tentando olhar para isso há algum tempo, assim, desde que eu venho tentando me entender assim como artista circense mesmo, e não só melhorando técnicas, né, mas acho que tem um momento que vira uma chave assim que você pensa, bem legal, eu gosto de aprender circo, né, as habilidades, mas tem uma coisa muito legal que é o de ensinar, né, quando você consegue compartilhar aquilo ali que está, aquelas habilidades que quem olha de fora e que não tem contato com circo sempre acha muito uau, eu nunca vou conseguir fazer isso, né, tem essas reações. E aí, acho que pegando o processo pedagógico, tanto com criança quanto com adulto, independente da idade, assim, eu acho que eu tenho um momento mais desenvolvendo mais isso de professor de circo, né, mais no sentido de aprender e ensinar do que as habilidades técnicas, né. Então, é bem massa para mim estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado, William. É uma alegria ter você aqui com a gente, tá? Trazer um pouquinho do que você já sabe, do que você vem pensando, tá? Espero que esse seja um momento também para você encontrar, não só em mim, mas nos seus colegas, um espaço de diálogo, de troca de experiências. Acho que esse é um momento um pouco para isso. Você conhece o Bruno Tucunduva? Olha aí, ó. Assim, até a gente fez algumas coisas juntos, assim, ele tem CIRPES, né, que é o grupo de Sim. pedagogia ciência da UFPR. Logo que, como eu entrei na educação física da UFPR, logo no começo do ano passado, né, então a gente acabou tendo 2 encontros presenciais, já estava planejando algumas coisas juntos, mas aí veio a pandemia e meio que cortou a nossa onda presencial. Mas teve um curso online, assim, ano passado, que ele ofereceu, que foi muito legal, assim, durante 4 meses, né? Sim. Sobre essa ideia do circar, né? Trabalhando enquanto verbo, pesquisando o que é do circo, né? Olha só que mundo pequeno, hein? O Bruno tem o mesmo orientador que eu. Uau. Ele fala bastante com o pessoal da Unicamp e tal, é onde ele também teve bastante contato, né? Sim, não, o Bruno é uma grande figura. Obrigado, William. A Micaela. Fala, Mica. Tudo bom? Oi, gente, bom dia. Tudo dia. bem? Eu sou a Mica, sou professora de Educação Física na Rede Municipal de Curitiba já há 15 anos. Sou colaboradora no PET, Educação Física, também, no UFPR. E estou aqui hoje um pouco atribulada, porque eu acabei de sair de uma disciplina da especialização para conseguir participar, mas porque é um tema que eu gosto muito. O circo não fez parte da minha graduação, o professor Bruno Tucunduva chegou depois que eu já tinha me formado, e eu venho procurando todos os espaços para eu aprender a trabalhar com essa prática corporal na escola, porque encanta as crianças, é um conteúdo que está no currículo de Curitiba, e que a gente tem conseguido fazer várias experiências bacanas na escola, junto com a Universidade Federal do Paraná, que as crianças têm o privilégio de apresentar o espetáculo da escola pública na universidade. Então, é essa a minha relação com o circo. Obrigado, Mica. É muito legal ter vocês, né, acompanhando. E acho que é um pouco o processo nosso também, né? Você vem da educação física,
né, a gente tem algum tipo de diálogo com o circo, mas não tem um diálogo tão direto assim, né? O diálogo com a arte é um pouco recente, né, no campo da educação física. Então, legal que você está aqui com a gente, está tentando correr atrás, né? Um pouco do processo de formação para trabalhar com o circo, no caso de vocês que tem algo no currículo, já é um pouco diferente do nosso. Mas no nosso caso, que não tem nada muito explícito no currículo, a gente tem que fazer, né, pode usar uma expressão do Gilles Deleuze, né, eu tenho que fazer um pensamento nômade. Você tem que criar trajetórias, pensar, lugar, fazer um curso aqui, ver uma palestra ali, ouvir alguém aqui. Em algum momento, você está na universidade, tem uns caras ali jogando malabares, você se enturma com eles para fazer um pouco também, né? Você tem que fazer esse movimento um pouco mais nômade, né, de itinerância do pensamento, né? Seria legal ter escolas mais centralizadas, mas a gente não tem. Então, legal você estar fazendo esse itinerário, né, de pensamento, é muito bom. Vou chamar a Fernanda Pereira. Bom dia, Fer, tudo bom? Opa! Bom dia! Bom dia a todos. Tudo bom ótimo. Dia. Na ideia é que você fale um pouquinho, né, de você, como é que você chegou aqui hoje, você tá se sentindo bem, tá cansada, tá desanimada, tá radiante, radiante, né? Então, E falar um pouco do seu contato com o circo também. Sim, eu sou aqui de Vargem Grande Paulista, interior de São Paulo. Sou professora de educação física aqui na rede municipal, já tem 10 anos. Cheguei aqui, fiquei sabendo, né, do evento através do Chão da Quadra. Me inscrevi nesse ateliê porque eu gosto muito de trabalhar com atividades circenses na escola, principalmente com o público da educação infantil. Eu acho que no início ainda você fala da questão da ambientação lúdica, né? E é exatamente a partir desse pressuposto que eu gosto de iniciar mesmo os trabalhos. Acho que assim como a colega comentou também, na graduação não tive essa temática trabalhada. Então, foi mesmo a procura de materiais, de cursos na área. Então, sempre quando eu vejo que vai ter um seminário a respeito, uma oficina, eu sempre gosto de participar, que é um tema que me atrai muito e eu vejo que pode contribuir muito mesmo em nossas aulas. Muito bom, Fer. É um momento importante, né? Tem aumentado muito os relatos de experiências na educação infantil, né? Há 5 anos atrás, a gente tinha várias experiências sobre circo relatadas, né, em textos, muito no ensino fundamental, pouco no médio, alguma coisa no infantil e quase nada na EJA, né? A EJA é o ciclo mais esquecido da educação básica. E nos últimos 5 anos aumentou muito o número de experiências na educação infantil, né? Eu vou lembrar o texto da Ella Tengan, com o professor Marco Bortoleto, meu orientador, fizeram uma pesquisa mais recente agora, né, investigando 4 escolas de educação infantil que tratou do circo, né? Ele tem conseguido fazer várias experiências, né? E um pouco do que você já trabalha, você vai trazer, contribui muito com a gente também, tá? Então, as especificidades da educação infantil é importante. É lógico que algumas coisas eu vou falar de plano geral, tá? Mas aí vocês vão captando o que serve para o ciclo de ensino de vocês. Se é educação básica, educação infantil, se é educação extracurricular, ou não sei o que chama em cada lugar, mas aqui a gente chama de extracurricular, né? Seria o contraturno do currículo. Ou se é um projeto social, ou se é uma experiência na escola, né? Vocês vão fazendo essas concessões, adaptações ao contexto que vocês vão atuando. E a educação infantil, a gente tem uma característica muito, muito particular, né? Que é um universo muito próprio da educação infantil, né? Eu não sei que ciclo você trabalha. Eu tenho algumas experiências antes do pré-escolar, né? Eu não sei como é que chama. Isso, 4 a 5 anos. Eu tenho experiência com 3 anos também. Então, os pequenininhos, eles, assim, estão aprendendo a andar, estão desfraldando ainda e começam a brincar, né? E é um pouco esse contexto também que a gente vai falar um pouco sobre isso. E uma última pessoa, para a gente não extrapolar muito, deixa eu ver. A Lídia. Lídia, você nos ouve? Lídia, deixa eu dar Às algum vezes é o problema. microfone que está também com problema, Isso. né?
Se estiver ouvindo um barulho aqui de fundo, eu peço desculpas, tá? Eu tô em casa, a minha vizinhança gosta de uma festa, e festa de manhã, né? Às 10 da manhã já começaram, vai começar o som alto. Acho que a Lídia não conseguiu contato. Não, tudo bem, a gente fala então com a Mônica Bittencourt. Mônica, você nos ouve? Consegue? Ouço sim. Opa! Bom Tudo dia, bem? Mônica, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Mônica, né? Como ele já disse, eu sou de Salvador e Olha que alegria, conterrânea, toda Bahia também. eu trabalho em uma brinquedoteca em Lauro de Freitas, né? Através da Universidade do Estado da Bahia, eu coordeno essa brinquedoteca. E aí, o que me chamou a atenção, como a gente tem uma linha que é corporidade, ver como as atividades circense podem contribuir nesse contexto que eu vivo. Legal, Mônica. Não, isso é importante, viu? Fico feliz, né, que você está nesse contexto de brinquedoteca, isso é importante. Né, e esse diálogo com o circo, tá, acho que é um espaço, assim, eu particularmente, eu tenho experiência de estar em brinquedoteca, nesses espaços, né, como aluno, nunca como educador, né, e a sua experiência, o que você conhece, vai ser muito importante para a gente também. Bom, acho que vocês já entenderam um pouco a lógica desse primeiro momento, né, onde eu trabalho chama isso de acolhida. É um espaço onde você vai conversar com os alunos, né, entender como é que tá a semana deles, né? E crianças, em geral, eles não costumam mentir. Olha, não tô bem, tá cheio de coisa, né? A professora passa um monte de lição, não entendo nada, né? É esse espaço que a gente vai ouvir e vai criar um vínculo afetivo diferente com os alunos, né? A gente, no virtual, a gente não faz tanto isso, mas no presencial, dá para fazer uma série de cantigas de roda, de brincadeiras, né? Olha, ó, a Soraya também tá com funk de fundo. É nesse espaço, então, que você vai criar esse vínculo mais próximo com o educando. E isso é importante, tá? É esse momento que você consegue entender se o aluno ele tá com alguma dificuldade em casa, né? Se ele tá com alguma dificuldade no ambiente familiar, você vai conseguir ajudar ele em algum momento. Às vezes ele tá mais tristinho, né? Não é com você na sua aula, ele tá tristinho para um outro contexto. Você tem que meio que entender isso, né? E também entender, olha, esse é um espaço onde ele pode falar, ele pode criar uma relação afetiva, não com você, o professor, embora isso também exista, mas com o conhecimento, tá? Eu vou remeter ao professor Sérgio Leite, da Unicamp, ele vai falar sobre as marcas do professor inesquecível. E o professor inesquecível não é aquele, né, que os alunos vão sempre lembrar pelo corte de cabelo ou pela roupa, mas aquele professor que conseguiu atrelar a relação afetiva do aluno com o conhecimento, né? No nosso caso aqui, no meu caso especificamente, o conhecimento é o circo, tá? Bom, eu vou dividir minha tela aqui com vocês para tratar de algumas questões, tá? E aí vocês fiquem à vontade para me interromper, para me puxar, tiver dúvidas, questões. Eu entendo que esse momento é um momento um pouco mais de abstração, de reflexão, mas eu entendo que ele é importante para a gente ter um pouco de bases, né, para saber onde nós estamos andando. Deixa eu compartilhar uma outra tela. Eu tô com com duas telas, tá? Eu não sei se vai dar certo, mas se não der certo a gente puxa uma conversa no outro plano. Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo sim. Sim. Opa, então vamos. Apareceu. Ótimo, modo tela cheia. Bom, isso é a apresentação nossa, tá? Uma das coisas que eu gosto de tratar desde sempre, né, é o espaço que a arte e a relação com o corpo tem no contexto escolar, tá? E aí eu trago uma citação da professora Carmen Soares e do professor Rafael Madureira, que ele fala o seguinte:
A arte é sempre uma expressão do corpo. Sua matéria, seu ponto de partida e de chegada é sempre o corpo. Inclusive nas artes, como a pintura, a escultura, é sempre a partir do corpo, do olhar, do sensível, né, dos sentidos, que você vai acessar esse elemento, tá? E a produção da arte vai um pouco nesse campo. Então eles comentam ainda, né? A arte é um conglomerado de ciência, magia e técnica. Sobretudo magia e técnica vamos tratar aqui hoje, tá? E uma janela para o conhecimento sensível do mundo. Então a gente não pode nunca perder de vista essa relação, tá? Somos formados em educação física, temos uma relação muito forte com o esporte, temos uma relação muito forte com o jogo, mas no meu entender, quando tratamos de circo, nós temos que ir um pouquinho além. É claro que a gente pode tratar de jogos circenses, né, de práticas esportivas, de brincadeiras, mas o circo é, sobretudo, uma arte, tá? E é a partir daí que eu quero conversar um pouco com vocês, desse entendimento do que poderia ser arte, como a gente pode tratar desse processo de sermos artistas da nossa turma, por exemplo, né? E contemplar um pouco o processo do outro, tá? A partir desse lugar do circo como arte que eu quero falar um pouquinho com vocês. Um outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente ter, né, eu comentei um pouco na fala da Micaela, né, a gente quando vai estudar circo, algo que não é comum estar em todos os currículos, né, do país, a gente em geral não tem isso na nossa formação básica, ou se tem, é algo muito fora da caixinha, tá, não é comum ter. Embora existam experiências em diversos contextos. Então, a gente tem que fazer, né, uma espécie de itinerário de pensamento, né, uma formação um pouco mais ampliada. Às vezes, começa na universidade, como foi o meu caso, né, mas eu tenho que cursos livres, oficinas, espaços de formação, escolas, ONGs, né, em algum momento você vai ter que encontrar espaços como esse nosso aqui hoje, que vai ser, né, um espaço de sensibilização. Ou seja, o meu objetivo aqui com vocês é que vocês se sintam sensibilizados a tratar de circo e fazer esse próprio itinerário de pensamento, essa formação um pouco itinerante, tá? Só um minuto, pessoal. A vizinhança tá fogo hoje. Mas voltando. E um desses espaços que a gente fazer não é só os espaços físicos, como os encontros, né? Eu não sei se alguém já teve experiência de vivenciar uma convenção circense de malabarismo ou de aéreos, né? Isso existe, circula o país inteiro, esse pessoal não para, né? E aglomera muita coisa, né? Assim, conhecimento, muita informação, muita coisa é aprendida ali. E um espaço para isso é a literatura, tá? A literatura, e aí eu vou mencionar alguns materiais que eu tenho acesso, que é material de produção mais específico do meu grupo de estudos, né, na Unicamp, embora exista uma série de outros trabalhos na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul tem trabalhos muito importantes, em Minas Gerais tem um grupo, né, no campo da arte muito importante, das artes cênicas, em Pernambuco tem coisas muito importantes acontecendo, enfim, tem movimentos acontecendo em todos os lugares, né, então dá pra gente, né, conseguir olhar um pouquinho sobre isso. O material que eu acho muito importante, e aqui para entender o circo como uma expressão do nosso tempo, uma expressão contemporânea, né, em diversos espaços sociais, é esse livro aqui do canto esquerdo, né, o Circo, Horizontes Educativos. É um livro, né, que vai tratar um pouco de diversas perspectivas de educação com o circo, né, desde a escola básica até a formação de artistas, né, e aí eu faço uma menção aqui, nós temos uma escola no Brasil, uma escola nacional de circo no Rio de Janeiro, né, que é uma referência para a formação de artistas, tá? Há experiências, né, em alguns lugares de professores de educação física que começou num curso e virou artista, né? Isso acontece às vezes, não sei se é o caso de alguém aqui, mas alguns começam para fazer educação física por uma prática esportiva ou qualquer outro contexto e depois se tornam artistas, tá? Uma série de movimentos de pensamento um pouco diferente. E esse livro aqui ele trata um pouco disso, né? Desses processos de educação do circo em diversos espaços na América Latina. Começa no Brasil e vai indo, né, para outros países também.
esse livro laranjinha aqui, ó, Introdução à Pedagogia das Atividades Circenses, ele é um livro um pouco antigo, ele é de 2008, né? E ele traz um pouco dessa perspectiva de tratar de alguns temas sobre circo, né? De introdução ao circo e introdução à pedagogia, ou seja, formas de ensinar circo em alguns contextos. E traz uma série de exemplos e elementos pedagógicos que ajudam os professores a organizar, né, os seus planejamentos, com exemplos de jogos, brincadeiras, né, exercícios. E o que é interessante é que esse livro laranja está disponível em PDF. Ele foi aberto em PDF, né, para você baixar, acessar, ler, enfim. Depois eu posso mandar para vocês essa apresentação, mas no site do Circo Conteúdo vocês conseguem baixar esse livro aqui, ó, esse laranjinha. O azul é o volume 2 desse laranja, tá? Ele ainda tá para comercializar, né? Em comércio, ele não está livre para baixar, mas é um material também muito importante. Outros materiais que eu considero importante, que vai nos ajudar a ter um processo um pouco diferente sobre o que estamos tratando como circo, são esses dois livros, né? Esse aqui também está disponível para baixar, né? O Respeitável Público, o Circo em Cena, da professora Hermínia Silva e do Luiz Alberto de Abreu. E esse outro, que é um capítulo de livro numa revista, né? Na revista Palco Giratório, feita pelo Sesc, de 2011, né? Onde a historiadora Hermínia Silva, ela vai tratar de alguns elementos que nos permite ter uma visão um pouco mais clara da distinção do circo moderno que começa a existir na Inglaterra no século XVIII, daquilo que existiu como política de pão e circo na antiguidade, tá? A gente tem um pouco de diferenciação sobre isso, né? Quando a gente vai tratar com nossos alunos, os alunos vêm com isso tudo junto, né? Eles vão lembrar dos malabaristas no Egito, do circo de cavalinhos na Inglaterra e dos palhaços hoje, né? Eles não têm essa distinção histórica. Então, esse livro aqui, esses livros, né, nos dão uma base para conseguir fazer uma espécie de organização, porque, embora existam atividades muito parecidas, né, o significado de cada um desses processos é totalmente diferente. Um outro material que eu acho bem legal, esse aqui no cantinho do lado direito, é um livro, se não me engano, ele foi feito naquele conjunto de materiais para o programa Segundo Tempo. Se não me engano, pela professora Soraya Dari e do professor Jaime Gonzalez Festenseifer. E nesse livro tem um material específico sobre atividades circenses, tá? E ali, assim, seria o material mais orientado para a questão de didática mesmo, né? Como você pega o conhecimento circo e organiza isso numa sequência de 10 aulas. Eles mostram como se faz isso, como você discute isso, exemplos de jogos, exemplos de livros. Esse material é muito bom. E se você, assim, está introduzindo agora no ambiente, acessa ele, dá uma olhadinha, vê essas estratégias. É claro que não é para fazer, não é para copiar aquilo que está ali, né? Mas para inspirá-los a pensar seus próprios processos nos seus contextos com seus alunos. Outro livro que eu acho muito bom para acessar é esse aqui, ó, Jogando com o Circo, tá? Que é um livro tem uma primeira parte explicando um pouco sobre a questão da importância dos jogos e das brincadeiras no processo de desenvolvimento das crianças, tanto aspectos psicossociais, quanto aspectos de apropriação cultural, né, podemos dizer assim, de internalização de uma cultura. E na segunda parte tem uma sequência de jogos organizados numa sequência, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, né, de como tratar de vários jogos, né, com os vários temas ou atividades circenses. E esse livro ele está disponível agora em PDF também, então vocês podem procurar para baixar, então você consegue acessar, folhear, rever os jogos. É claro que é uma pequena amostra, né, o livro traz alguns jogos, né, mas existe uma centena de outros, né, que são feitos por aí, já foram criados, ou que vocês também podem criar, né, vocês podem adaptar esse jogo a outros contextos. Um outro material que eu acho que vale a pena dar uma procurada, embora ele ainda não esteja disponível para baixar gratuitamente, é esse aqui, de construção de malabares, tá, do professor Daniel Lopes e do professor Márcio Parma, que é um livro, né, que vai explicar, vai ter uma introdução falando um pouco mais sobre a importância do processo de construção artesanal, né, ou seja, construir materiais com as crianças no contexto de aula. Isso tem uma justificativa pedagógica,
de contexto, né, escolar e uma justificativa cultural, tá? A justificativa pedagógica é que o processo de construção dos materiais circenses, né, em geral de malabares, para as crianças, eles nos dão uma outra relação com os objetos, né? Em geral, a gente tem a dificuldade que os alunos eles tendem a ter brinquedos prontos consigo, né? Não tem problema isso. Mas ter esses brinquedos prontos dá uma relação muito, muito particular. De você já tem um brinquedo, você brinca e não precisa tanto cuidar. Quando você constrói o seu próprio brinquedo, né, esse sentimento lúdico está no próprio processo de construção, né? Vamos tentar fazer uma experiência aqui hoje, né? Eu vou mostrar um pouquinho com vocês, de como a gente pode construir alguns desses objetos, tá? Ou, no caso, um desses objetos. A justificativa em relação à questão financeira, muitas escolas, e isso não sou eu que estou dizendo, né, uma série de relatos, de pesquisas vem indicando isso, né, os professores têm dificuldades da falta de materiais específicos, né? Isso é uma condição bem complicada, né? E uma forma de você conseguir reduzir esse déficit, né, de materiais é você construir com os próprios alunos, né? Então você consegue conseguir com materiais de fácil acesso, materiais de reuso, você consegue construir, ter um material, né, que os alunos consigam brincar, se divertir na escola com as atividades circenses. Embora isso não possa servir para as instituições como reduzir a sua responsabilidade por quando ceder os materiais. Ter materiais também é importante. E a justificativa cultural é que os circenses sempre construíram seus materiais. Faz parte do conhecimento circense produzir o seu fazer. Então, quando você trata desse tema com as crianças, né, você pode relacionar com o contexto de formação dos circenses. Os circenses, ao longo da sua trajetória de formação, aprendiam a construir seus materiais, porque não existiam lojas para fabricação, né? Então, muitas coisas são feitas assim. Isso se pode relacionar com o contexto cultural, artístico, o fazer artístico também pela relação manual. Esse livro aqui é um outro livro que vocês podem baixar, é um livro infantil, tá? O Circo Chegou. Eu estou dando um exemplo desse, mas tem outros, tá? Tem vários outros tipos de livros. Eu dou exemplo desse porque ele tem um caso particular. Ele é um livro baseado em artistas reais, tá? Então, os personagens que estão ali são artistas que existem de verdade, são pessoas, né? Ele é um livro voltado para o público infantil. Você consegue baixar, tem uma versão para vocês, né, deixar para as crianças colorir, e tem a versão em audiobook, né, o audiolivro. Então você consegue baixar o MP3, né, o áudio, né, e ouvir a história. Tem uma narração com uma vinhetinha de fundo. É um livro bem interessante para o público infantil, né? E aí você consegue acessar e inclusive trabalhar outras perspectivas. Por exemplo, o livro tem versões em espanhol, em inglês, né, finlandês, está saindo uma versão em chinês também. Não sei se alguém vai ensinar crianças a aprender a falar chinês, mas tem a versão também. Outros materiais, sites, né? Esse é o site do professor Marco Bortoleto, ele vai colocando todos os materiais de produção sobre circos, né? Aqui, no caso, é um contexto mais de acadêmico, né? Pesquisas, trabalhos sobre isso. O site Circo Conteúdo, tá? Que é o site da diversidade circense, onde ele tenta, né, juntar todo um conjunto de materiais de produção, livros, textos, poesias, né, sobre circo no país. Então, tem esse ambiente também que vocês podem acessar. E mais embaixo, me fala? A página no YouTube, né, do circos, com alguns exemplos, ideias. O Chão da Quadra, né, se não me engano, foi a Mônica comentou, ou a Fernanda, não vou me lembrar agora, né? Mas que é um desses espaços que tem aberto esse diálogo com o circo, né? A professora Janaína Munhoz, enfim, tem uma série de grupos, né? O professor Bruno Tucunduva, que tem feito esses diálogos da educação física com o circo, né? Aqui é um espaço que o grupo da Unicamp entendeu que seria interessante conversar. Algumas pesquisas têm indicado que muitos professores, quando vão tratar do circo, eles recorrem ao YouTube, né? Então, lógico, eles leem livros, acessam materiais, mas o YouTube também tem sido uma referência muito importante, porque é uma referência visual, você consegue ver as coisas. Então, não é que vocês não possam fazer isso, façam isso, procurem bem, né? E um pouco da nossa tentativa é trazer um pouco desse material
né, com algumas discussões pedagógicas. Tem muito vídeo no YouTube muito bom, mas falta um pouco, em alguns desses, uma discussão sobre o potencial pedagógico de tratar disso, né? Por exemplo, vídeo de construção de malabares tem um monte, né? Mas falta um pouco deles explicar essa questão que eu trouxe antes. Como que isso tem a ver um pouco com relação com a compra de materiais, com o processo de industrialização, com a artesania, ou seja, o processo de artesanato, de construir o seu material, dessa relação afetiva com a construção, e a própria construção é o brincar, muitas vezes, tá? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão, gostaria de comentar. Opa! Uma outra discussão que eu gostaria de trazer um pouquinho para a gente pensar, para a gente refletir, é quando a gente chama de circo e de escola, há diferentes entendimentos, diferentes espaços que a gente entende sobre isso, tá? E aqui eu faço uma organização que eu trago no meu mestrado, e eu trago para vocês pensarem e refletirem um pouco sobre isso, não só como espaços diferentes de entender, com objetivos diferentes, com públicos diferentes, mas sobretudo como espaços também de possibilidades de atuação, né, de intervenção nossa, tá? Tudo isso, ele fica dentro do que o professor Gilmar Rocha chama de circo-escola, que é um conjunto de espaços sociais, de ambientes sociais, né, com objetivos diferentes, com educadores ou modos de educar diferentes, com utopias pedagógicas distintas, né, e com públicos distintos. Uma primeira concepção, a gente não vai tratar dela, né, isso é um campo de outro momento que a gente poderia conversar, é o circo-família. São as famílias de circo, né, de artistas. E alguns autores entendem que essa família, esse modo de viver, é uma escola única e permanente. Ou seja, para você se tornar artista, para você brincar de circo por algum momento, era só você estando nascendo numa família circense ou se juntando a ela. Ou seja, a gente faz aquela brincadeira, né? A gente era tão peralta quando pequeno que poderia fugir com o circo. O fugir com o circo é uma expressão que vem daí, né? Para você aprender alguma coisa de circo, para você ser artista, você tinha que fugir com o circo, se você não nasceu numa família. E isso é uma escola. Você aprende, né, constantemente com esse modo de fazer, com esse modo de viver. Um outro modo de conceber a escola são as escolas profissionalizantes, de formação de artistas, né? E aí, nesse contexto, né, eu remeto de novo à Escola Nacional de Circo no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E aí, só um adendo, tá? Eu acho que é importante mencionar isso. A Escola Nacional de Circo, ela é pública, né? E ela atende várias pessoas de vários lugares do país, inclusive de fora do país. Ela é uma referência no Brasil, na América Latina e no mundo de modo geral, né? Tem muitos artistas que saem da Escola Nacional e vai para circos desde a França, Canadá, Estados Unidos, enfim. E por uma série de ações na atual gestão pública a nível federal, né? A escola ela é vinculada ao MEC, né? Ela tá sofrendo uma série de ações que estão colocando em xeque não só a formação da atual turma de alunos, né? Mas a sua continuidade como escola artística, né? Escola de formação de artes. Então, acho que vale o adendo, né? De quem puder, quem for tiver esse interesse de estar atento a um pouco a esse movimento, né? De como a cultura e a arte, de modo geral, está sendo, de certo modo, sucateada no país, tá? E a Escola Nacional é só um dos exemplos disso. Bom, voltando aqui, então, para esse quadrinho, para essa bolinha aqui, azulzinha, mais clara do lado, é a perspectiva de educação no círculo social. Estou chamando aqui de círculo social uma série de movimentos, de trabalhos que trabalham na perspectiva de uma educação não formal, né? São as escolas não formais. ONGs, escolas artísticas, né? Centros de convivência onde tem atividades, enfim. São essa perspectiva que trabalha com o processo de educação cidadã, podemos dizer assim. Um outro espaço, também tratado como escola, são as universidades, tá? Muita gente acessa o circo como possibilidade de prática corporal nas universidades. É claro que também existe na universidade espaço do circo como objeto de estudo, como um objeto de experiências pedagógicas, artísticas e inclusive de educação para o lazer e pelo lazer, né? Então as universidades também têm esse espaço. E um outro campo que também trata da ideia de escola é a escola básica, tá? E aí eu me refiro especificamente aos nossos
quatro ciclos de ensino, né? A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a EJA. Da educação básica, temos algumas experiências, são várias possibilidades do circo nessa escola básica. E eu vou tratar de algumas que já tem isso relatado, tá? Não sou eu que estou dizendo, já tem relatos de trabalho sobre isso. Uma primeira perspectiva, que eu chamo de circo na escola, ou seja, o circo ele não se altera, ele é tratado de forma integral, como se fosse fora da escola, só que dentro do contexto escolar. Uma dessas possibilidades é a apresentação artística, ou seja, artistas de circo criam apresentações e o público-alvo dessas apresentações são as escolas. Então, eles vão apresentar esses números, essas apresentações, coreografias, no contexto escolar. Isso existe em alguns lugares. Uma outra possibilidade é que esses artistas, arte educadores, né, vão fazer palestras, cursos, oficinas dentro das escolas, né, com professores, ou com a equipe gestora, ou com alunos, né, ou um dia com a família, né, tem várias possibilidades. Um outro caso também que pode acontecer são as aulas passeios, né, tem um relato aqui da cidade de Campinas, né, que a professora está trabalhando com o tema circo na sua escola, nas aulas de educação física, né, com crianças de 1º ao 3º ano do Fundi 1, e durante as aulas, né, ela calhou de passar um circo na cidade. Não sei se alguém já ouviu falar do Circo Tiani. O Circo Tiani estava, no mesmo período que estava tratando do circo, estava se instalando na cidade, né? E aí a professora correu atrás, tentou falar com um monte de gente, a escola abraçou essa iniciativa de levar as crianças da escola, inclusive quem não estava tendo as aulas de circo, para ir no circo, para ter um dia no circo, para comer pipoca, ver as apresentações, bater palma, enfim. Teve então essa aula passeio, e isso mobilizou toda a escola. Tá? A escola como um todo, né, fez um passeio, não sei se alguém já teve visto, eu tive isso para cinema, para museu, enfim, fizeram isso só que indo no circo, né? E tem um conjunto de projetos extracurriculares, tá? Ou seja, são projetos, ações que ocorrem no contraturno ou no período oposto ao da escola, mas ocorrem no mesmo espaço escolar. Uma outra possibilidade que já existe no contexto escolar são os projetos interdisciplinares. E isso acontece, por exemplo, quando o circo se torna um tema gerador da escola e diversas disciplinas, né, vão trabalhando com seus temas específicos, mas dentro do tema geral, circo. Uma outra possibilidade é tratar o circo como disciplina curricular, ou seja, você tem aula de português, matemática e circo, né? Dentro do currículo, o circo é uma disciplina, você tem aula no ano todo, né, de circo. Outra possibilidade ainda é você tratar como conteúdo ou como estratégia dentro de uma disciplina específica. Nós temos relatos do circo como disciplina, como conteúdo da disciplina de artes, da disciplina de física, né, da disciplina de educação física, entre outras. Tá? Dentro dessa última perspectiva, o circo ele costuma ser tratado ou como um tema, ou seja, o circo é um conhecimento, os alunos vão aprender a fazer circo, porque o circo é um conhecimento importante, é uma arte importante, tá? Você aprender o circo como uma atividade fim em si mesmo, né? E também existe a possibilidade de tratar o circo como uma atividade meio, ou seja, eu vou ensinar o circo como tema, né? Mas eu vou focar, por exemplo, nos malabares para ensinar, sei lá, matemática, né? Ou vou trabalhar com um circo, né? Para falar de itinerância, para falar de geografia, né? Ou seja, as crianças são circos, né? E eles viajam e cada viagem que ela faz é um país diferente. Tem que entender a geografia daquele país. Enfim, são esses exemplos que existem, né? Como do circo como meio para ensinar um outro conhecimento, tá? Isso aqui não é o que eu acho, né? São várias experiências, vários movimentos que estão sendo feitos. Inclusive, existe mais experiências acontecendo por aí do que relatos sobre essas experiências, né? E todas as possibilidades são possíveis e existem, né? Não tem uma melhor ou pior que a outra. Estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Gostariam de trazer, de comentar?
tudo certo para Vivi? Por enquanto não, viu? Opa, obrigado, William. Eu vou passar isso aqui, tá? Mas isso aqui é um discurso bem tranquilo, tá? Vocês provavelmente já tiveram que, quando for trabalhar com circo na escola, ter que justificar por que você está trabalhando com circo, né? O que justifica você trazer o circo num programa curricular, né? E existem algumas justificativas para isso, tá? Essas justificativas, a literatura que traz, em geral, elas não trabalham juntas, ou às vezes não trabalha com, por exemplo, a primeira perspectiva de neurociência, às vezes não conversa com a da legislação. Alguns autores misturam uma coisa com a outra, mas é um pouco disperso isso, tá? O que eu estou tentando fazer aqui é meio que organizar como esses discursos são feitos. Um primeiro discurso que existe é o discurso das neurociências, tá? Ou seja, existem alguns trabalhos que comentam que a neurociência, só para a gente deixar isso já resolvido, né, para ter um entendimento mais claro, é a ciência que vai entender o cérebro, né? O cérebro como um processo, né, que trabalha a relação, né, do ambiente com o organismo. O cérebro seria esse centro, tá? E segundo, né, os estudiosos desse campo, vão dizer que a relação ambiente-organismo se altera, né? Ou seja, quando você tem algum tipo de experiência, esse tipo de experiência altera não só as funções cerebrais, mas também a morfologia, né? Ou seja, a organização cerebral. E isso altera, né, sobretudo, no que eles chamam de períodos sensíveis, que são períodos que se tem ao longo das vidas. Não significa que as crianças não vão aprender coisas novas, mas esses períodos sensíveis vão sendo importantes para algumas aprendizagens, né, que vai sendo ao contínuo da vida. E essas experiências, né, quanto mais diversificada, melhor a articulação. E aí estou falando de articulação em termos de sinapses, tá? Eu não entendo quase nada de neurociências, mas é isso que tem sobre circo e neurociências. E a partir dessa alteração, né, na estrutura cerebral e nas suas funções, você tem os processos de aprendizagem. E o circo, por tratar de muitas atividades diversas, elas acabam tendo alterações muito diferentes no cérebro. Então, uma criança que sabe fazer, por exemplo, malabares com bolinhas, jogando, ela melhora o seu tempo de reação, a relação óculo-manual, a sua visão periférica se amplia, a sua consciência corporal é alterada, né? E esse conjunto de informações altera no cérebro, né? Altera o processo de aprendizagem, né? Os autores chamam de plasticidade neural, ou plasticidade cerebral. Né, embora eles não tratem isso especificamente no contexto escolar, esse discurso, ele dá aso, né? Ele justifica o trabalho com o circo na escola, porque o circo vai trabalhar no processo de alteração cerebral, no processo de cognição, tá? Esse é um discurso que existe. Um outro discurso é o discurso da educação para e pelo movimento, tá? Ou seja, nesse discurso, vai justificar o circo na escola, porque, primeiro, que você precisa ser educado para saber se movimentar, né? Por exemplo, existe uma perspectiva que chama de physical literacy, ou literacy, que seria basicamente aportuguesado seria a alfabetização motora, tá? Ou seja, você tem que ter uma alfabetização de letras, né? Saber ler, escrever, tem que ter a alfabetização musical, né? Saber entender partitura, saber fazer um instrumento, e tem que ter, entre outras coisas, educação motora. Tem que saber usar o seu corpo, dispor do seu corpo, para quando você tem uma vida ativa, né, praticando ou circo, ou futebol, ou capoeira, ou enfim, você tem que ter um leque de experiências corporais para depois você ter uma vida ativa, né, e isso por exemplo, no Canadá, é uma política pública, né, por questões de fatores de comorbidade, para não ter doenças na vida adulta. Então, quando você atua sobre isso? Você atua sobre a educação motora, né, a alfabetização motora. Isso seria um processo de educação para o movimento, né? E o circo contribui com isso. Tem um conjunto de trabalhos falando sobre isso, sobre essa perspectiva, né, de tratar o circo na base escolar, nos primeiros anos, né? Porque o circo tem essa diversidade de atividades, isso se daria conta de estimular os alunos, né, a ter, quando adultos, um estilo de vida ativo, né, e mais saudável. E tem a perspectiva de educação pelo movimento, ou seja, você vai ensinar o circo, né, os alunos saberem saltar mais alto, saber se equilibrar, saber se locomover, saber manipular, né, e isso pode ser, dentro de uma teoria psicológica, né,
transferido para outras aprendizagens, né, para outras práticas corporais. Então, existe esse discurso de uma educação para ou pelo movimento. Eu não vou entrar nas especificidades desses discursos, tá? Porque aí entram divergências de autores que tem a ver com sua perspectiva teórica. Quem vai trabalhar com perspectiva da psicomotricidade tem uma perspectiva, quem vai trabalhar com a perspectiva desenvolvimentista do Galahu, por exemplo, tem um outro modo de ver, mas esses dois discursos, ou vários autores, trabalham nessa mesma perspectiva. Existe um discurso que vai falar que o circo, né, ele se justifica na escola, na educação física, porque ele é um elemento da cultura do nosso tempo, né, não é só do século passado e do retrasado, mas é uma arte viva que se modifica, que altera, que mexe com a economia de um país, né, mexe com o processo de educação, mexe com a relação social. Ou seja, o circo é um elemento cultural, e só isso já justifica, né? Então você tem que aprender o circo, porque o circo é uma arte do nosso tempo, uma arte contemporânea, né? Então, isso justifica, não é porque você tem que aprender a se movimentar, ou porque altera seu cérebro, é porque ele é um elemento da cultura. E o espaço da cultura, então, é um espaço de apropriação ou internalização de diversos elementos da cultura. E o circo faz sentido dentro desse discurso. E um discurso mais recente, temos tentado, não mais recente, não mais novo, né, mas ele é mais recente no sentido que isso não era tão evidente até 5 anos atrás, por exemplo, tá? Que é o discurso da legislação. Existe uma série de autores que estão tentando encontrar espaços, a gente chama de brechas, né, ou gretas, né, para o circo nos currículos. Alguns estados e algumas cidades isso já não tem. O Paraná é um exemplo que já existe um trabalho com circo no currículo, né, no currículo do estado. A cidade de Bauru já tem um circo dentro da proposta curricular da cidade, né? Mas isso não é a mesma coisa em documentos de nível federal, por exemplo, a BNCC, que é o documento mais recente, ou nos PCNs. Embora você consiga encontrar nos objetivos espaços para incluir o circo não é mencionado nesses documentos, né? E isso dá margem para você não precisar tratar. Isso fica à mercê dos professores. Aqueles que têm experiências circenses, acho que é o caso de vocês, tem essa sensibilidade de tratar com o circo, encontra nesses documentos, quando você lê, diversos espaços, diversas brechas, né? Vou dar um exemplo de um texto que eu li recentemente. O professor trabalhando sobre circo na educação infantil. Na educação infantil da BNCC tem um item que fala, olha, é necessário você estimular a capacidade estética, ética e estética, né, e sensível dos alunos. O professor, olha, tá aí o espaço para o circo. Fica uma coisa mais estética do que a questão circense, né, de cores, de cheiros, de imagens, né? Ele juntou uma coisa com a outra, ele encontrou espaço. Mas se você falar na BNCC Educação Infantil, dificilmente vai ter um elemento escrito trabalhe com circo, né? Ou tenha um circo dentro do planejamento. Ele encontrou uma brecha, mas isso não é o tom do documento. Então existe um discurso que encontrou brechas do circo nesses documentos. Tudo bem, pessoal? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão. Eu falei que não ia falar, mas acabei falando tudo, né? Aqui são alguns materiais, tá? Isso tem no YouTube, tem algumas palestras, então o pessoal da UFO, né, da Feira de Uberlândia, já tem uma série de produções de palestras, né, conversando com pessoas que já trabalham com circo na escola há muitos anos, mais de 10 anos, com experiências, né? Esse é um local que vocês podem acessar, e ter diálogos, conversar, participar de lives, enfim, o que não falta hoje em dia é live de coisas, né? E muitas delas são sobre circo também. Aqui em cima, do lado esquerdo, tem um DVD pedagógico que está no YouTube, né? Malabares com lenços, né? Com paninhos. Que é o processo de introdução aos malabares com diferentes objetos. Começa com paninhos por causa do tempo de queda dele, tá? A gente poderia fazer com paninhos também. Aí eu remeto a fala do professor Luiz Godoy, né? Se não me engano, foi na terça-feira, que ele já fez uma primeira experiência sobre isso, né, aqui com um grupo no Ceará, né, com o professor Teodorico. Ele já fez um pouco dessa experiência, algumas manipulações com sacolinhas, né, a construção de bolinhas com painços, com bexigas, né, e tudo isso, né, já vai dando um pouco de elementos. E esse vídeo aqui é um DVD pedagógico, está lá no YouTube, vocês conseguem acessar, ver, ter ideias de exercícios, de exemplos. Outros materiais, como esse, está sendo produzido, né,
É uma série de vídeos pedagógicos, a gente pode acessar. E aqui seria um vídeo, não vou deixar para vocês verem num outro momento, né, com algumas discussões sobre isso, sobre uma apresentação do grupo Círculos e como que ele tem pensado essas questões da pedagogia das atividades circenses. E para a gente... Nossa, 11 horas. Vamos me cortando, tá, pessoal? Eu planejei uma série de atividades para a gente aqui hoje, não cheguei nem na metade ainda, tá? Então, vão me cortando se estiver falando demais. Só para a gente, então, fechar essa parte um pouco mais teórica, tá? E passar para alguns exemplos de atividades, de propostas. Esse quadro, ele simplifica, né, um conjunto de princípios pedagógicos, que não são regras, né, são princípios, eles nos ajudam a orientar o nosso trabalho, mas não é uma regra assim, tem que ter isso, senão não está trabalhando no circo, tá? Que são criados a partir das experiências já realizadas com professores. Então, né, a gente começa a ter um pouco desses elementos, né, a partir de experiências feitas com professores na escola básica, com professores em ONGs, em projetos sociais, né, a partir dos estudos, um pouco da minha experiência. Eu tenho experiência na extensão universitária com crianças, com adultos, um pouco de experiência em projetos extracurriculares, acompanhei diversos professores que trabalham isso no currículo escolar, e agora experiência na educação não formal. E a partir disso, né, de uma série de materiais, a gente vai juntando esses princípios, tá? O primeiro princípio é que o circo, ele é sempre um circo adaptado à realidade escolar. Então, se você tem uma escola que tem recursos, né, e tem dinheiro para comprar, sei lá, um tecido circense, né, você pode adaptar. Então, trabalhe com o tema. Claro que tem material de grande porte, exige recursos financeiros, exige manutenção, exige cuidado, exige atenção, né? E outras escolas que, por exemplo, eu acompanhei uma escola no Rio Grande do Sul, que a pessoa não tinha nada, ela usava o seu próprio material para trabalhar com o circo, com as crianças, né? Então, nesse caso, tem que ser adaptado mesmo. Não tem como ela trabalhar, sei lá, corda bamba, se na escola não tem espaço para isso, não tem segurança para tratar dessa corda bamba, né? Então, é algo adaptado ao contexto escolar. E, sobretudo, é algo adaptado ao seu contexto com seus alunos, né? Se você pegar uma aula para alunos do ensino médio, terceiro ano, é uma coisa. Para alunos de 5 anos na educação infantil, é outra coisa. Tem que adaptar as atividades, né? Outro princípio é uma formação específica dos professores, ou seja, a gente tem que ter um pouco de experiência sobre isso, não significa que a gente tem que ser artista para trabalhar, mas é bom que a gente tenha algum tipo de experiência com o circo, com as diversas modalidades, para conseguir ensinar de forma mais sensível, mais adequada, e adequar isso aos currículos das escolas, né? De certo modo, o currículo é uma orientação importante que a gente tem que ter, então o currículo escolar vai nos ajudar nesse campo também. Uma questão fundamental é uma questão em relação à segurança, tá? Muitas atividades envolvem alguns tipos de riscos à integridade física das crianças, e esse cuidado é importante. Coisas pequenas também são perigosas. Por exemplo, maquiagem. Né? Só para fazer uma atividade com palhaço, pode fazer um dia onde as crianças pintam um rosto de palhaço, né? Você tem que tomar cuidado com crianças. Algumas crianças são alérgicas a alguns tipos de tinta, né? Isso é um risco também. Então você tem que tomar isso por cuidado. Não é só cuidado de subir em algo e cair. Esses riscos menores também são uma questão importante. Por isso, um princípio é fomentar a cultura de segurança. Ou seja, que existe uma cultura de segurança não só do professor com os alunos, mas os alunos entre eles mesmos. Que em algum momento o aluno fala, olha, chega no colega e fala, não pula aí não, se você pular e errar, você se machuca, põe um colchão a mais, né? Que os alunos têm esse princípio de uma cultura de segurança, uma segurança ativa, que eles consigam prever esses riscos, e que isso não seja centralizado no professor, mas também que os alunos assumam esse compromisso, né? Um outro elemento que eu considero fundamental é a contextualização histórico-cultural do circo, ou seja, não é só fazer as atividades, mas entender que essas atividades estão dentro de um projeto cênico, dentro de um contexto circense, e que isso tem uma história, isso foi construído ao longo do tempo, né, e recuperar um pouco essa imagem. Por isso a importância de retomar um pouco, né, a história do circo, para a gente não associar tão brutamente, né, o Circo de Soleil com o circo na Roma Antiga, tá? Entre uma coisa e outra tem coisas muito diferentes, tem um universo muito grande de diferença. Um outro princípio que a gente tem notado que é
é bem importante é o uso de jogos e brincadeiras, que vai ser um pouco o nosso tom nessa última parte, para tratar da introdução ao circo, né? Muitas crianças sentem medo, sentem dificuldades, né? O malabares, por exemplo, é uma das atividades mais chatas, porque você mais erra do que acerta, né? Então, o uso de brincadeiras, de jogos, ajuda a tornar essa primeira experiência uma forma um pouco mais sutil, mais branda, e permite, né? Aí eu vou trazer uma leitura já mais minha, né? O jogo, quando a gente consegue estruturar esses jogos, ele permite que as crianças entrem num estado lúdico, o lúdico como um sentimento, né? Nenhum jogo garante que as crianças vão se divertir, mas quando a gente propõe um jogo, você cria condições para esse estado lúdico, né? E aí, se o aluno incorporar, a gente consegue desenvolver a aula de forma branda, né? E um risco, e aí isso é uma questão técnica. Quando você quer ensinar uma técnica específica, sei lá, para andar na corda bamba, precisa ter uma técnica um pouco mais rebuscada, né? Em geral, o aluno tem que dominar primeiro a técnica da corda bamba e depois uma atividade lúdica. Em geral, o lúdico, a possibilidade do lúdico, ele tende a subverter a técnica, muitas vezes, tá? E aí, como professor, tem que saber lidar com isso. Olha, nesse momento, me importa a técnica ou que o aluno se divirta, né? É uma coisa que tem que fazer. Às vezes, o mais importante é que ele tenha experiência, que ele brinque, que se divirta. Às vezes, é importante que ele tenha a técnica, né? Porque se ele não tiver técnica, corre o risco de se machucar, por exemplo. Então, essa relação entre o que é um domínio técnico e o domínio do lúdico como sentimento é algo que você tem sempre que fazer um certo equilíbrio para tratar. Tratar de diversas modalidades, né? Numa pesquisa recente a gente encontrou, né, que os professores trabalham com muitas coisas, mas não tem uma lógica muito clara do porquê ele trabalha com essas modalidades. Então, por exemplo, ele trabalha com mágica, malabares e palhaço, né? Por que ele trabalha com essas e não com outras atividades? Existe mais de 5.000 modalidades no circo, mapeadas, né? Fora as que a gente não tem mais esse conhecimento, que já desapareceram, fora um monte de atividades que estão sendo criadas hoje, amanhã está sendo criada outras, né? Então tem muita coisa. Como é que a gente escolhe isso? A gente tem que trabalhar com a diversidade, ou seja, tem que atender desde aqueles que têm menos habilidades com malabares, aqueles que têm mais habilidades, aqueles que têm menos habilidades com acrobacias, outros têm mais. Então tem que trabalhar tudo um pouquinho, né? Esse é um princípio, mas tem que ter uma justificativa do porquê tratar com essa atividade e não com outra. Um outro princípio fundamental é que os alunos tenham uma participação ativa nesse processo, né? Que os alunos se tornem, de certo modo, alguém que dialogue sobre o processo de produção com o circo, né? Então, algumas decisões pedagógicas são tomadas em diálogo com o circo. Então, um princípio de uma educação democrática, podemos dizer assim. Um outro princípio fundamental, a articulação entre pedagogia, educação física e arte, tá? A gente não trabalha só na educação física, a gente está no diálogo constante com a pedagogia, e o nosso objetivo é que a gente dialogue também com a arte, né? Então, não dá para ir só pelo campo da arte, sem discutir, sem conversar com a pedagogia, sem discutir, sem conversar com a educação física. É sempre esse elemento, a gente está sempre no entremeio. Inclusive em diálogo e em tensão com esses campos também, né? Não é todo mundo que concorda com o circo tem que estar na educação física. Um outro princípio é a diversidade de espaços, formas e de educação circense, ou seja, aquele quadrão com as bolinhas que eu apresentei anteriormente, né? Para a gente não ter uma visão caricata do circo, né? Se a gente trabalhar apenas com a visão do circo lona para as crianças não vão reconhecer outras possibilidades. Apresentações de rua, né? Apresentações em teatro, o próprio circo na escola é uma possibilidade que tem que ser tratada. Muitas crianças não reconhecem isso como circo, né? É o circo social. Então, tratar dessa diversidade também. As crianças, num contexto contemporâneo, onde o circo está em diversos espaços, tem que entender que o circo é algo amplo também. Ela não pode ter uma visão restrita, circo, lona, foca, palhaço, né? Que é o que a gente encontra nas questões mais básicas, nas representações mais básicas do circo. Eu comentei um pouquinho sobre a construção de artesanal de materiais, né? Que é outro princípio. E um princípio que a gente tem tratado mais recentemente, a equidade de gênero, né? Em geral, a partir do Fundamental 2, né, algumas experiências têm indicado algumas preferências de alunos, de meninos para algumas atividades e de meninas para outras, né? Essa preferência não tem tanto a ver
com a questão dos alunos. Os alunos podem ter gostos diferentes, isso não é problema. O problema é quando esses gostos, eles são construídos pelas preferências dos professores, né? Vou dar um exemplo simples, tá? Eu, por exemplo, tenho uma certa facilidade com malabares. Então, para ensinar malabares, eu tenho uma facilidade maior. Então, a concentração das minhas aulas tende a ser malabares, né? E os alunos que não gostam de malabares tendem a não ter o que fazer, porque não tem outras referências, né? Então, além do princípio da diversidade, né, ter essa relação de que os gostos existem, mas o gosto não pode ser definido por uma ingerência dos professores, né? Por isso que tratar da diversidade significa você permitir que tenham gostos diferentes, mas que isso não seja algo atrelado ao marcador de gênero, né? Mas que, por exemplo, uma prática como malabares, que em geral é associada com meninos, que as meninas também façam, brincam, se divirtam, com atividade, sei lá, aérea, né? Em geral, muitas meninas gostam de atividades aéreas, mas é que os meninos façam, experimentem, né? E se ele gostar, continua ok. Se não gostar, tudo bem. Tem outro espaço para ele brincar também. Então, esses princípios ajudam a gente a orientar um pouco sobre isso. Tudo bem, pessoal? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão. Só queria pontuar uma coisa, Gilson, tem também a questão de que muitos professores, né, trabalham com essa temática apenas em datas comemorativas, né? Dia do Circo, Dia do Palhaço, e acaba não contextualizando toda a temática com toda a sua riqueza, né? Sim. Uma ideia que a gente tenta pensar também, né, existe algumas experiências, tem conversado com os professores, mais aqui da região de São Paulo, mas tem esse contato, que as datas comemorativas, né, ela seja uma espécie de amostra do que acontece nas aulas regulares, né? Por exemplo, a gente trata do circo como arte, então você vai, em algum momento das aulas, vai tratando de pequenas apresentações que os alunos, né, olha, eu consigo fazer, sei lá, jogar o pratinho no dedo, né? Você consigo equilibrar o pratinho no dedo, né? Legal, né? Bem legal mesmo. Agora, faz isso na frente de um público. Muda totalmente a relação. Quando ele chega lá e começa a fazer isso aqui, e olha, 7 pessoas te olhando, isso é um grupo pequeno, tá? 7 pessoas te olhando, ele começa, né, tremer, né? Aí você vai começar a trabalhar os primeiros elementos de teatralidade circense. Colocar diante do público, não ter vergonha de se expressar, né? Tá de frente, saber o olhar, né? Tá de olho, né? A relação com o público se dá pelo olho. O olho é um processo de comunicação muito importante, né? E isso é um processo de educação da sensibilidade. Infelizmente, a gente tem perdido um pouco isso no nosso processo de formação, tá? E isso pode ajudar, né, a compor as pequenas apresentações que vai ter no dia, né, na festa junina, no dia dos pais, no dia das mães, a festa final de ano, né? Todos esses elementos ajudam a compor isso, né? E é importante a gente ter, assim, as festas escolares existem, eu não sei como é que funciona, mas tem muitas festas escolares, não sei como arrumam tantas festas. Mas que isso não seja, assim, um espaço só, né, Fernanda? Não seja só o espaço do circo ali, mas que você consiga juntar o trabalho de aula numa apresentação para a escola, tá? Acho que essa discussão é importante também, que a gente não fique restrito a isso, e que os alunos tenham um processo ativo nesse processo de construção de coreografias, né? Que não seja o professor o diretor e o aluno o reprodutor, mas que sejam os alunos aqueles que vão fomentar o processo de criação. Tudo bem? Mais alguma questão? Eu tinha mais algumas coisinhas para comentar, pessoal, mas eu vou, né, algumas referências. Tinha o meu contato, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho o meu contato, quem precisar pegar, depois pode deixar no chat também, quiser conversar um pouco mais. Eu vou falar de se eu conseguir um pouquinho de tempo, de 3 princípios para a gente brincar um pouquinho, pensar um pouquinho, tá? O primeiro princípio que eu gostaria de pensar com vocês é em relação à contextualização histórica e das representações do circo na escola, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar. Interrompi o compartilhamento. Isso. E falar de uma experiência que eu tenho tentado fazer, né, com os alunos onde eu trabalho, que é juntar um pouco do princípio da contextualização histórica com a contação de histórias,
tá? Isso eu tô pegando desde os mais pequenos, né, de 6 anos, quando eu pego os menorzinhos, até os de 14 anos, tá? Ou seja, se tem um livro, você pega um livro, tá? Aí você tem que fazer uma pesquisa um pouco antes, né? Selecionar quais livros tem a história interessante, né? Não tem uma revisão muito caricata e ruim dessa história, né? Eu tenho usado esse livro aqui, ó, do Alexandre Brito, Circo Mágico, Poemas para Crianças Pequenas, Média e Grande, tá? É um livro que eu acho interessante. E o livro que ele traz muitas imagens, então eu estou trabalhando com ele há três meses já. Então você consegue trabalhar, né? Com a imagem. Então você passa um dia, você vai mostrar a imagem para as crianças, vai pedir que eles reconheçam os personagens que estão ali. Ou seja, existe esse processo de você identificar, ou você, o pessoal chama de mapear, né? Mapear os conhecimentos prévios dos alunos a partir das imagens, né? E aí você pode fazer desenhos, você pode indicar que eles falem, né? Alguns artistas, por exemplo, não aparecem muito. Qual é o nome do livro, para eu anotar aqui, por gentileza? Circo Mágico. Aqui. Poemas para crianças pequenas, médias e grandes. Cadê? Para cá. Isso. Por exemplo, dá para tratar do apresentador, que em geral é um personagem que as crianças não costumam se lembrar. Outro personagem também não é muito comum, né? O atirador de facas. Né? É claro que você vai falar, olha, a gente não vai fazer isso aqui na escola, né? Não vai atirar facas em ninguém. Mas isso existe no circo. Provavelmente, em algum momento, você vai ter contato com isso também. Isso existe. É importante de você mencionar que existe. A gente não vai tratar, mas vai tematizar eles. Vai problematizar. Será que isso é legal? O que acontece? Será que tem alguma coisa importante ali? Né? E talvez, em algum momento, consiga até, inclusive, vivenciar essa atividade com um jogo, com uma brincadeira. Naquele livro que eu comentei, Jogando com o Circo, tem um exemplo de como trabalhar com isso. Você coloca um pano de feltro no fundo, né? Bolinhas de isopor, né? Deixa a criança parada lá, né? E o outro tem que arremessar, né? Em alvos perto do pescoço, perto. Você não vai manter o mesmo elemento, né? Do jogar, do sentir-se ameaçado, né? De algo que está vindo na sua direção, né? Trabalhar todo o elemento simbólico, né? Do atirador de facas, sem correr nenhum risco. Bolinha de isopor não machuca ninguém, né? Então você consegue brincar com isso também, tá? A mulher que cospe fogo, né? Elementos de pirofagia, né? Enfim, esse livro tem me ajudado a pensar um pouco sobre isso, né? E é um livro de poemas, né? É lógico que alguns poemas você tem que dar uma relativizada, né? Porque esse aqui é infanto-juvenil, né? Tem livros infantis um pouco mais simplificados. Então você tem que contextualizar isso, o Globo da Morte, enfim. Esse livro tem me ajudado a pensar sobre isso. Um outro livro que tem me ajudado a pensar é esse aqui, ó, O Circo, da Rosiana aqui. Rosiana Murray e do desenho do Caô Cruz Alves. Então, a partir desse outro livro, que também tem uma série de desenhos, né, você consegue tratar, por exemplo, os montadores, né? Essa semana eu peguei com os meus alunos, né, depois de 2 meses fazendo atividades acrobáticas, que eles montassem um circo. Então, deixou um monte de espuma, né, lá no espaço, né, expliquei, olha, a estrutura do circo é essa, temos um fundo, a gente arrumamos um paraquedas educativo, né, coloquei lá e falei, esse grupo tem que montar o palco e esse grupo tem que montar a plateia. Aí eles vão lá, discutem, isso aqui, não é isso, puxa aquilo, puxa para o outro lado, não é aqui, tem que as pessoas têm que estar afastadas, tem que ter distanciamento, não pode ter plateia juntinha. Então, foram lá, puxaram os tatames, né, um pouco mais, né, fizeram isso, montaram o palco, legal, agora vocês são artistas, vocês vão criar uma apresentação para apresentar, um grupo apresenta e o grupo assiste, depois troca. Então, a partir do livro, fizemos isso também, tá? E o livro, ele vai trazer algumas representações do que é circo, isso pode ajudar as crianças ou não a entender melhor. Quando ele não ajuda a entender, você tem que explicar que isso também existe no circo, né? O atirador de facas existe, sei lá, eles não lembram, por exemplo, o nome do trapézio. Você tem que relembrar isso, retomar na outra aula, né? Só para comentar sobre o último elemento sobre isso, tá? É que eu tenho tentado experimentar
o que alguns autores chamam de história vivenciada, tá? Por exemplo, nesse livro aqui, eu vou tratar, o meu tema são os acrobatas, tá? Os acrobatas. Então, eu vou falar, olha, tem um poema específico para acrobatas. Como é que a gente vai entender o circo? Vai entender o circo por meio da poesia. E aí, no primeiro encontro, eu vou falar, olha, quem são os acrobatas? O acrobata é aquele que desenha com o corpo uma pirueta no céu. Ele pula, gira, salta e rola, dança e gira, solto no ar. Como se fosse um balão. Né? E a partir daí, a gente vai começar a contar essa história. O acrobata, alguém que desenha com o corpo. Que desenho a gente pode fazer? Né? Eu não vou mostrar aqui, né? Estou sem espaço em casa, mas um dos desenhos que a gente faz. O aviãozinho, põe um pé, abre os braços, equilibra. O avião naquela pose acrobática mesmo. Né? A ponte, como é que desenha a ponte com o seu corpo? Né? As crianças vão lá, você ensina a técnica, põe a mão aqui do lado, deita as costas, subir o quadril para cima. Outro tipo de acrobacia. A bolinha, né, que é o princípio vocês chamam de bolinho aí, no sul eles chamam de rolinho, né, que é o princípio da cambalhota, né, rola para frente, para trás, grupadinho, né, abraçado os braços, e a partir daí você vai soltando. O que é uma pirueta? Né, pirueta é você saltar, girar, né, com o eixo no centro da cabeça. Pular, ou seja, fazer saltos de aterrissagem, diferentes planos, saltar para cima, saltar para baixo, saltar para a direita, saltar para a esquerda, saltar de um plano mais alto, né, e cair num plano mais baixo, né? Você vai experimentando e a partir a história se torna aquele que vai conduzir as suas aulas, as suas atividades. Então você vai pensando é lógico, tem que achar um livro que ajude nisso, né? Mas você vai pensando a história, cada dia você deu um capítulo. Hoje os acrobatas fazem isso. Fizemos uma aula inteira de acrobatas fazendo essas atividades. Na próxima semana, são os malabaristas. De novo, a gente retoma quem são os malabaristas, fala conta um poema e vai experimentar. O malabarista é aquele que embaralha tudo com os dedos. Então você vai pegar, sei lá, sacolinhas, fazer malabares, jogar, pegar, e vai embaralhar. Vai fazer essa experiência a partir da contação de histórias, tá? Nossa, gente, já é 11h20. Vocês me deixam falar, eu falo demais, viu? Eu tinha mais 2 atividades para pensar com vocês ainda. Eu vou só falar o que eu tinha pensado, tá? Mas por causa do tempo, eu peço desculpa à professora Adriana, né? Adriana, você me deixa, eu me empolgo, viu? Fique tranquilo, nós ainda temos quase 10 minutos. Olha aí, é pouco, eu teria mais 3 horas de coisas para falar. Tem uma coisa que eu aprendi com o meu orientador, né? Quando você passa muito tempo estudando muita coisa, você tem muita coisa para falar. Então você fala muito tempo mesmo, então o tempo voa. Uma segunda atividade que eu tinha pensado com vocês é construir um barangandã. Não sei se vocês se chamam de barangandã por aí, tá? Que é no circo, o material que a gente chama swing poi, tá? Ou tem uma versão também que é a bandeirinha, o flag, tá? Gilson, Oi? deixa eu te interromper. Não sei se você viu aí uma pergunta da Micaela. Aí, qual o material que você indica para tratarmos da questão dos animais nos espetáculos? Olha, tem vários. Pode usar livro, pode usar material. Existem alguns artigos que vão discutir um pouco sobre essa questão, tá? O único ponto que eu acho fundamental a gente trazer quando for tratar disso é que como a sociedade ela proíbe os animais no circo, mas não proíbe, por exemplo, nos rodeios, tá? Existe uma questão mais complexa do que isso. No meu modo de entender, um modo pessoal, tá? Animal não tem que estar em lugar nenhum, nem no rodeio, nem no programa do Faustão, nem no circo, tá? São espaços, porque eles não escolheram estar ali e dar aso para uma série de questões complicadas, tá? Mas o fato é que a sociedade entendeu que só o circo não pode ter animais. O programa do Faustão pode passar programa com cachorro lá, o rodeio, tem rodeio até hoje. Acho que a pandemia deve ter parado um pouquinho, mas não tem rodeio até hoje, né? Enfim, Olimpíadas, né? Tem aquela competição com cavalos, que é uma questão complicada, né? Muitas vezes o cavalo machuca a perna e tem que ser sacrificado. Com a medicina que a gente tem hoje, a gente consegue fazer qualquer cavalo andar, né? Recuperar a pata e ter uma vida ótima, sozinho.
Mas por não conseguir competir, por ser mais barato manter assim, você sacrifica, né? Então, só um adendo, tá? Essa é uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais geral, que a gente talvez não consiga tratar com crianças muito pequenas, tá? O que eu fiz com os meus alunos de 6 anos, tá? Foi a partir do livro também, tá? A gente tem nesse livro, tem o domador de animais. Tem o domador, tem o adestrador. O domador é aquele que ensina animais, por exemplo assim, mais grandes, perigosos, né? E o adestrador é aquele que ensina animais menores, como cachorro, papagaio, tá? E a partir daí, pessoal, olha, a gente, né, começou a falar que existiam animais por um tempo no circo, né, por um tempo histórico anterior ao nosso. Os animais existiam no circo porque era o único espaço que a gente poderia conhecer esses animais. O circo funcionava como uma espécie de zoológico. Se você quisesse conhecer um leão, uma girafa, o único espaço que tinha era o circo. Não existia um zoológico na cidade. O zoológico é uma criação mais moderna, né? Então, o desfile de animais era um local importante. Isso existia só no circo. O circo era uma espécie de divulgador, né, de informações. Até porque nesse tempo não existia TV, rádio, né? E por uma série de questões, foi isso que eu trouxe para os alunos, né? Por uma série de discussões, as pessoas começaram a entender que, olha, talvez o circo não seja o melhor lugar para esses animais ficarem. Talvez o melhor lugar seja a natureza, as águas, os rios, as florestas, né? E a partir daí, então, hoje nós, pelo menos no Brasil, não temos mais essa tradição de ter animais no circo, né? Porque a gente entendeu as crianças também são fazedoras de circo, tá? A gente, como fazedores de circo, não vamos ter mais esse espaço de tratar de animais no circo. Mas isso não significa que a gente não possa usar o nosso corpo para imitar esses animais, né? E a gente vai fazer isso com acrobacias. Então, lá, a gente começou a imitar o salto do sapinho, né? Então, você pôs o sapinho, salta alta, isso é acrobacia, no tema geral. Mas a ambientação não é acrobacia, a ambientação é o tema dos animais no circo. Eles vão lá imitar o elefante, o urso, né? Que é aquela forma de andar em 4 apoios, com os joelhos estendidos. Vai imitar o coelhinho, que é um princípio de exercício para fazer a parada de mãos, né? Você vai apoiar as mãos, juntar os joelhos e saltar, né? Vai ter uma fase onde você fica só com o apoio das mãos no chão. Você vai fazer, sei lá, a aranha, você faz a ponte e começa a andar de costas. O caranguejo, vocês conhecem o caranguejo, né? Aquele apoia do lado, começa a andar. Essa foi uma forma que eu achei de tematizar o circo de uma forma mais branda, pensando nesses alunos bem pequenininhos. É claro que existem outras formas, com livros, com vídeos, né? Mas o que exige um pouco mais de atenção nesses aspectos. Eu não sei se eu consegui responder para a Mica. Sim, muito obrigada. Eu acho que é uma questão muito pertinente para a gente pensar com as crianças e a sua saída de realizar corporalmente os animais. Eu acho que também dá para tematizar até com os pequenos a questão da vida, né? Dos animais nos diferentes lugares. Obrigada. Não, e é importante pensar isso, né? Um pouco da dificuldade que eu sinto na educação física, a gente vai no outro extremo, né? Se a escola como tudo pensa no intelecto das crianças, a gente vai no extremo de pensar só o corpo, né? Um pouco o meu desafio é tentar pensar tudo junto. A gente está trabalhando com circo, mas não é só o corpo circense, mas tentar o corpo com a representação circense. Junta isso. Trabalhar a questão dos animais com as acrobacias. Os temas podem estar juntos, não estão separados, né? Trabalha, sei lá, vai brincar da dançarina da corda, né? Da corda bamba. Sei lá, mostra alguém que já faz isso, um vídeo, né? Você consegue ambientar, isso que eu tô chamando de ambientação lúdica, tá? Não é só a questão da música, a questão de pensar a organização dos espaços, tá? Uma coisa que vocês talvez possam pensar também. Em algum momento eu estava trabalhando com os alunos numa escola sobre as estruturas, né? De como os circos têm estruturas diferentes. Tem o teatro, tem o circo de lona, tem o circo de pau afinco, né? Que é aquele de pau fincado. Enfim, para trabalhar com isso, eu comecei olha, eu quero que vocês façam um desenho, né, do circo que vocês querem aqui na escola. Né? Então, eu penso materiais, então eles fizeram os desenhos. Cada um fez o seu desenho. Aí, cada aula, eu pegava aquele desenho que ele fez e construía o espaço para isso. Ou seja, o espaço de aula se tornou aquele desenho que eles fizeram. Então, eles botavam bexigas, arrumavam bexigas, colocavam lá pendurados. Eles colocavam, sei lá, teve um que colocou uma série de fitas penduradas, né?
a gente encontrou lá, nas fitas de ginástica, ginástica rítmica, tem as fitas, a gente colocou penduradas, né? A gente conseguiu ambientar o espaço com os desenhos das crianças, né? Então foi um outro exemplo. Acho, só para ocupando um pouquinho, Adriana, eu pedi desculpa por passar um pouquinho, eu vou só explicar as duas atividades que eu pensei para o final, tá? Uma primeira atividade seria para construir o Barangandã, tá? Então eu usar material de reuso, tá? Isso tem a ver também com a questão de reutilizar os materiais, questão ambiental, educação cívico com educação ambiental. E dá para juntar. Uso de sacolinhas biodegradáveis, tá? E juntar tudo isso para construir o Barangandã. E depois, a partir disso, você vai trabalhar a questão circense, né? Você trabalha a questão ecológica, depois trabalha a questão de como construir o objeto, depois você vai trabalhar, né? Manipulação no plano da frente, manipulação plano de lado, manipulação plano de costas, tá? Você vai juntar isso com uma coisa com a outra, vai trazer como que alguns artistas circenses fazem isso, mas não com o swing, poi ou com o barangandã normal, mas com fogo, pirofagia, isso também existe, né? Então você pode trazer um vídeo, um material para tratar isso com as crianças. E a última atividade que eu tinha pensado com vocês era uma atividade de construção de jogos, né? Onde vocês fariam um momento de pensar algumas modalidades, tá? Construir esses jogos e socializar entre vocês, né? Eu peço desculpa pela minha falta de organização, mas eu acabei falando demais, a gente acabou não conseguindo construir, né, esse momento coletivo de trocas, tá? Mas a ideia era a seguinte, né? A gente pegava, vou dar um exemplo aqui de grupo, tá? O William, a Fernanda, a Bárbara e a Micaela, né? E vocês em grupo iam pensar, né? Podia trocar mensagens, enfim, pensar um jogo, né? De como tratar, sei lá, o pratinho no circo. Pensar um jogo, né? Para quantas crianças? Qual a idade vocês pensaram? Né? Criar uma situação fictícia, né? Ou seja, uma representação junto com a regra de jogo, né? Sei lá, vocês agora são chineses, né? Que usam o pratinho e na compreensão de vocês, os chineses têm que equilibrar o pratinho na pontinha dos dedos, né? Enfim, parem pensando, né? E depois a gente poderia socializar esses jogos com os outros grupos. Eu peço desculpa por não ter conseguido fazer isso com vocês, tá? Obrigado pela paciência de vocês, tá? Eu queria fazer uma última roda de conversas, só um último exemplo de aula, tá? A cada 2 aulas eu tento fazer com os alunos uma roda de apresentações, tá? Nas minhas experiências, eu comecei a notar que muitos deles vão fazer, professor, vem me ver, olha o que eu tô fazendo. Eu falei, legal, mas eu não consigo ver todo mundo. Então, eu comecei a fazer a roda de conversa final, a gente fazia uma roda de apresentações. Olha, mostra aí o que você queria mostrar para mim. Às vezes, o que ele conseguiu fazer é só isso aqui, ó. Mas tá bom, ele já mostrou isso para a turma toda. Então, comecei a notar que talvez seja interessante trabalhar essa questão artística ao longo de pequenos momentos das aulas. Tá? Às vezes, mostrar para a turma é só isso. Mas só isso já que você colocou diante de um público, né? Então, ele tem uma experiência de ser um artista, de fazer uma coisinha, que é uma coisinha mínima, mas é legal, ele se sente bem com isso, né? Quem não se sente bem, aos poucos, ele vai tendo outro tempo, mas ele vai entendendo que é assim que funciona. Ele demora um pouco mais, mas também vai entender, né? E ele tem, sobretudo, tem experiência de público. A gente tem pelo menos no meu caso, um conjunto de crianças muito ansiosas, eles não conseguem parar para assistir nada, pelo menos não ao vivo, né? Então, assim, você tem que explicar, olha, esse é o momento, o circo existe uma série de regras para você ser público, né? Você tem que sentar, você tem que assistir, então, esse momento você não conversar com os colegas do lado, você tem que tentar ver o que ele está tentando mostrar. Às vezes, é só uma figurinha que ele está tentando mostrar, mas tenta entender o que ele está tentando fazer. Terminou, você tem que bater palmas, né? Nessa experiência que eu acompanhei, as crianças foram visitar o circo profissional mesmo, as crianças não sabiam bater palma, elas não tinham essa educação de público, né? E é um processo que a gente precisa fazer também, não só educação corporal, estética e artística, mas uma educação sensível para apreciar também, saber apreciar. Então eu tenho pensado um pouco nessas questões, né, de as crianças, olha, eu tenho uma experiência na minha escola, no meu contexto, de ser artista, de apresentar o que eu sei, do que eu gosto de fazer, né, do que eu consegui produzir em aula, e também tenho a experiência de aplaudir os meus colegas,
né? Reconhecer que o outro teve um esforço diferente do meu, mas também consigo mostrar alguma coisa. Então, eu tenho feito um pouco esse movimento de rodas de conversa, de ouvir o que eles gostaram, o que eles não gostaram, e de rodas de apresentações. Então, era isso, pessoal. Desculpa um pouco a minha fala muito extensa, tá? E a minha falta de organização. Mas é isso. Obrigado, Adriana, por me suportar mais um dia. Que nada, foi ótimo, excelente. Não precisa pedir desculpas, você foi ótimo, super esclarecedor na sua fala e falou de forma pertinente. Foi necessário fechar a programação. Você não atrasou nem se desorganizou. Faz parte do processo. Na verdade, com isso, o Instituto Nexus agradece a presença e colaboração do nosso palestrante Gilson Santos, bem como de todos e todas que abrilhantaram essa atividade com suas presenças. E, mais uma vez, agradecemos a presença de todos e todas e desejamos um ótimo dia e um excelente final de semana. Muito obrigada. Foi um prazer, Gilson. Espero que a gente participe mais vezes de eventos como esse. Foi muito bom poder participar e ter essa oportunidade de trabalhar com você. Eu que agradeço, viu, Adriana, pela paciência, pela generosidade de estar aqui. Né? Agradeço também a cada um de vocês pela paciência, por estar aqui junto. Fico à disposição para a gente conversar, trocar ideias, compartilhar conhecimentos, tá? Precisar de mim, podem me procurar. Não se sintam acanhados, envergonhados de mandar perguntas, de questões, né? E a gente está aí para ajudar, tá? Eu me coloco, em nome do grupo Círculos da FEF Unicamp, tá? À disposição para conversar com vocês também, ter dúvidas, ou mesmo ajudar em alguma ideia que vocês estejam pensando. Espero que vocês aproveitem, tá, as outras atividades do evento, né, do quarto Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar. Obrigado mais uma vez pela paciência, pela generosidade e pela partilha de conhecimentos, tá? Tem sido muito rico essa participação e também muito rico a essa parceria com a professora Adriana. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigado. Bom almoço, pessoal. Bom almoço. Tchau, tchau.